trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe. Allan Kardec, na década de 50 do século XIX, travou as suas primeiras experiências, os seus primeiros contatos com os fenômenos espíritas. Um tanto cético, descrente quanto à realidade dos mesmos a princípio, cedendo aos fortes apelos de um amigo de longa data, Anui concorda em participar de uma sessão em que ocorria semelhantes fenômenos, onde se manifestavam os espíritos, a princípio de forma material, através da movimentação de objetos, através de pancadas que indicavam o número de ordem de letra no alfabeto, formando uma comunicação bastante primitiva, rudimentar com a espiritualidade, através de mesas que se deslocavam pelo ambiente e muitas vezes ficavam em suspenso no ar. Allan Kardec viu nestes fenômenos algo de muito sério, o que a maioria das pessoas na época via como um divertimento, como um passatempo, se reuniam nos saraus literários da Paris do século XIX para conversar sobre as questões políticas, sobre as últimas obras literárias publicadas, para ouvir música, declamação, etc., e se tornou comum no fechamento desses saraus a realização de sessões mediúnicas, mas a fim de passar o tempo, de divertir-se. E isso, durante vários anos, foi prática costumeira, quase que obrigatória, nos saraus literários da época. E ali as pessoas se reuniam, frequentemente em círculo, e, devido à presença de médiuns entre as pessoas que muitas vezes desconheciam a própria faculdade, os espíritos manifestados, davam comunicados, participavam dos desafios propostos, etc. e tal. Allan Kardec vai, então, participar de uma sessão espírita a convite de um amigo e se impressiona com o que vê. E como dissemos, no que a maioria enxergava um divertimento, um reles passatempo, ele identificara as respostas pelas quais ele procurara ao longo de toda a vida. Via nas mesas que se moviam e nos comunicados dados pelos espíritos a solução para os problemas da vida e da morte. Identificava ali a prova inconteste da imortalidade do ser e da possibilidade do mesmo vir, mesmo depois de morto, atestar a sua existência através da comunicação mediúnica. E Allan Kardec, desde então, passou a observar esses fenômenos, a estudá-los, a analisá-los meticulosa e aprofundadamente. E deste labor todo, deste trabalho todo, surgiu o Espiritismo. Mais propriamente, com a publicação da sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, que veio a lume em 18 de abril de 1857, marcando assim, historicamente, o nascimento do Espiritismo enquanto doutrina, enquanto conjunto de ensinos filosoficamente organizados e sistematizados. E ele vai se interessar por toda sorte de manifestações.
E um ano depois de publicar o Livro dos Espíritos, em 1858, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que vai atrair um grande número de médiuns, de intelectuais, de cientistas, que terão a sua atenção despertada para as manifestações dos Espíritos. E é quando Allan Kardec trava contato com um médium extraordinário, talvez o maior médium do século XIX, Daniel Douglas Home. Este médium nascera em 1833, em Kew, próximo a Edimburgo, na Escócia, no Reino Unido, e ficara órfão do pai e a mãe contraíram o segundo casamento, e ele acabou indo viver com uma tia. Aos 9 anos de idade, transfere-se para os Estados Unidos e, desde a sua infância, ele vai dar evidências da sua mediunidade. Essa faculdade é, por assim dizer, congênita. Ele nasceu com ela e, desde pequeno, dá mostras da mesma. Principalmente nos Estados Unidos, onde ele vai passar parte da sua adolescência, a sua juventude, vai iniciar os seus estudos. Ali é que esta faculdade se tornará mais ostensiva, mais forte e atrairá a atenção do público. Justamente na década de 50 do século XIX, quando os fenômenos mediúnicos passam a ocorrer de forma mais sistemática em toda parte, principalmente nos Estados Unidos e depois ocorrendo concomitantemente em todas as partes do mundo. Nos 5 continentes habitados, na América, Europa, Ásia, Oceania e África, tem-se notícias de, nesta época, estarem ocorrendo ao mesmo tempo, de forma concomitante, as manifestações do mundo espiritual de uma forma ostensiva, de uma forma gritante, chamando a atenção pública para o fato. Conta-se que, ainda bebê, por volta de 6 meses de idade, o seu berço movimentava-se sozinho, na ausência da ama de leite. Quando criança, em torno dos 3, 4 anos, sempre com uma saúde muito frágil, muitas vezes não conseguindo nem dirigir-se até os seus brinquedos, os brinquedos movimentavam-se em sua direção. O que evidencia não só a sua mediunidade, mas também a sua paranormalidade. No século XX, muitos paranormais foram estudados pelas academias, por inúmeros cientistas, em seus laboratórios, em que se percebia fenômenos como estes, que no jargão parapsicológico são chamados de telecinéticos, em que alguns indivíduos, com o seu pensamento, conseguem movimentar objetos materiais. São surpreendentes as pesquisas feitas pelos russos com uma paranormal chamada Nina Kulagina, havendo, inclusive, vídeos que eles fizeram destas experiências, em que ela, pelo poder do seu pensamento, deslocava objetos sobre um plano reto, os elevava no ar sem ponto de apoio, entre outras coisas. Provavelmente, se alguém jogar lá no Google, na Nina Kulagina, ou de repente até no YouTube, vai encontrar algum desses vídeos. E são impressionantes. Então, conta-se que
que ocorria o mesmo com Daniel Douglas Home. Não conseguindo ir até os seus brinquedos, de alguma forma, entre aspas, inexplicável, os brinquedos movimentavam-se até ele, vinham até o seu encontro. Ainda na infância teve as suas primeiras visões do mundo espiritual, das quais não guardara recordações precisas, em função da sua debilidade orgânica, de ter uma saúde bastante delicada. Conversando já na adolescência com um amigo chamado Edwin, sobre as histórias de pactos feitos pelos amantes, que se um morresse antes, voltaria para manifestar-se ao ser amado que havia ficado, dando evidências da sua continuidade, os mesmos, como eram muito amigos, fizeram o mesmo pacto, que quando um dos dois morresse, um viria apresentar-se para o outro, evidenciando, noticiando o ocorrido. E ambos mudaram-se nos Estados Unidos para localidades diferentes e perderam o contato. E certa feita, Daniel Douglas Home, sempre na companhia da tia, que era uma religiosa muito fervorosa e via naquelas manifestações que circulavam o sobrinho uma intervenção diabólica. Não aceitava aqueles fenômenos, até por não compreendê-los. E nós podemos pensar que se hoje tais fenômenos ainda causam estupefato, admiração, surpresa, que dirá naquela época, em que havia uma ignorância completa em relação aos mesmos. Então a tia pensava que um menino sofria interferências negativas, interferências diabólicas. Então, certa feita, ele estava dormindo, quando acorda sobressaltado e vê diante dele o amigo. E ele compreende, então, que o mesmo havia morrido, havia falecido. E dá a notícia para a tia. E 3 dias mais tarde, eles confirmam que, de fato, o amigo havia falecido. Um pouco mais tarde, já mais maduro, mais precisamente em 1850, ele presencia no lugar onde ele se encontrava com a tia, a muitos quilômetros de distância, a morte da mãe. E vem desta visão sobressaltado e narra o que acontecera para a tia. E o mesmo se confirma logo depois. E ao mesmo tempo que ele tinha essas visões, que aconteciam, esses fenômenos de deslocamento de objetos, ocorriam muitas pancadas, muitas batidas. E a tia, atemorizada, amedrontada por aqueles fenômenos, expulsa o sobrinho de casa, que vai buscar abrigo na casa de amigos, onde ele fica, ora na casa de um, ora na casa de outro. Então, desde a infância, Daniel Douglas Home demonstra toda a sua potencialidade, não só paranormal, mas também mediúnica, que estaria destinado a fazer sensação logo mais no futuro, inscrevendo o seu nome como um dos maiores médiuns que a história registra. Então, na década de 50, ele vai passar a ser assessorado de perto pelo espírito da sua mãe, que desencarnada o acompanhava rotineiramente, tomando-o sob a sua égide e passando a ser a controladora espiritual da sua mediunidade, sua protetora espiritual, através da qual se davam as suas manifestações.
E ele começa, então, ainda na década de 50 do século XIX, a dar mostras de uma mediunidade cada vez mais ostensiva. Na presença sempre de pessoas amigas, porque ele tinha um temperamento muito reservado e não gostava de apresentar-se em público como outros médiuns seus contemporâneos fizeram. As suas sessões sempre eram privativas, no seio de pessoas amigas, no seio de conhecidos, parentes, e em grupos iam poucas pessoas. E neste ambiente de circunspecção, de recolhimento, conforme ocorre nas sessões espíritas da atualidade, ninguém vai numa sessão pública de espiritismo, onde os espíritos se manifestam. Estas se dão no recolhimento, na introspecção, em círculos reservados, em que os médiuns, com seus potenciais mediúnicos, já educados, já adestrados, e ligados pela simpatia, ligados por laços fraternos, formam o clima psíquico ideal para que ocorram de uma forma mais efetiva as intervenções da espiritualidade. Então, o mesmo ocorria com Daniel Douglas Home. Então, no seio dessas sessões mais intimistas, ocorriam, como já dissemos, a movimentação de objetos, o transporte de objetos de um lugar para outro, sem que se conseguissem explicar, a materialização parcial de espíritos, algumas vezes a materialização completa dos espíritos, onde os espíritos desencarnados tornavam-se quase que físicos novamente, podendo ser tocados, podendo ser apalpados, podendo ser abraçados, mas se materializavam principalmente mãos. E essas mãos vinham nas pessoas, as tocavam, apertavam as mãos, pressionavam as pernas, abraçavam as pessoas, deslocavam-se pelo ambiente ante a visão de todos os presentes. Instrumentos musicais eram tocados, ora por essas mãos materializadas, ora por mãos invisíveis, as mais diversas áreas, as mais diversas melodias, principalmente pianos e acordeões, onde se via as teclas sendo apalpadas e o fole do acordeão, no caso, sendo aberto e fechado, o que impressionava a todos. Se ouviam vozes que se materializavam, mãos que tomavam de papel e caneta e escreviam, às vezes escrita direta, no papel em branco, aparecia do nada, de forma, entre aspas, inexplicável, a escrita de espíritos, algo impressionante. Mais de uma vez, o médium foi surpreendido levitando no ar, a muitos metros acima do sol. E este fenômeno foi testificado, foi testemunhado por inúmeras testemunhas, inclusive cientistas, que estudaram o fenômeno e concluíram pela sua autenticidade. E a história, principalmente a geografia, que é o relato da vida dos santos, narra inúmeros episódios semelhantes ocorridos com pessoas em várias épocas da história. Allan Kardec cita, tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Médiuns, não só o caso de Daniel Douglas Home, mas o caso de São Cupertino, que era visto levitando a muitos metros de altura por uma multidão de testemunhas. Jesus, narra os evangelhos, caminhara sobre a água. O apóstolo Pedro, pensando que se tratasse de um espírito
não acredita que é um amigo querido, que é o seu mestre, e lhe lança o desafio: Jesus, Rabone, mestre, se és tu de fato, manda que eu vá em tua direção. E Jesus lhe redargue: homem de pouca fé, claro que sou eu, vem em meu caminho. E Pedro sai da barca, pisa sobre a água e vai na direção de Jesus. E quando ele se dá conta do que está acontecendo e quebra a ligação do seu pensamento com Jesus, passando a desacreditar naquilo que está acontecendo, e passa a afundar, ele grita: mestre, mestre, salvai-me. E Jesus novamente lhe diz: homem de pouca fé. E o abraça e ruma com ele de volta para a barca. Aqui próximo, em São Leopoldo, no início do século XX, Padre Roy, segundo inúmeras testemunhas, era visto do altar da igreja, onde ministrava sua missa, levitando alguns metros acima do sol. Algo impressionante. Isso está relatado por inúmeras testemunhas e está descrito nos seus diários, que a editora da Universidade de Ensinos publicou na forma de autobiografia, que, se não estamos enganados, são 5 volumes que eles verteram do alemão para o português, onde ele narra as visões que ele tinha, esse tipo de fenômeno que eram muito corriqueiros em sua existência, o que evidenciam que ele era um médium e que ele era também um paranormal. Então, o mesmo ocorria com Daniel Douglas Home. Repetimos, foram muitas as testemunhas que o viram levitar. Inclusive Allan Kardec, como Allan Kardec escreve. Allan Kardec foi uma dessas testemunhas. Então, o médium, que tinha uma saúde muito frágil, é recomendado pelos médicos que procurem um clima melhor, mais temperado, que seria benfazejo à sua saúde, e ele se transfere dos Estados Unidos para a Inglaterra, onde segue fazendo as suas sessões, sempre em caráter privativo, e sem fazer comércio da sua mediunidade, como outros médiuns nessa época estão fazendo. Embora ele tenha recebido, como era sabido, alguns donativos, nunca com este caráter de recompensa pelo seu serviço mediúnico. E ele vai chamar a atenção da aristocracia, dos poderosos da época. E vai ser convidado a fazer sessões em Paris aos imperadores Napoleão III e sua esposa, a imperatriz Efigênia, e vai ser convidado a fazer sessões também na Rússia, ante o czar Alexandre o Grande. Assim como ante os reis de Württemberg, os reis da Bavária, entre todos os outros. Não há corte europeia que nessa época, década de 50 e 60 do século XIX, não tenha presenciado as famosas sessões do médium inglês Daniel Douglas Home. O imperador Napoleão III e a imperatriz Efigênia saíram dessas sessões, que presenciaram várias vezes, estabelecendo vínculo fraterno e afetivo com o médium, saíram convencidos das sessões mediúnicas que presenciaram com esse médium, convencidos da imortalidade e da comunicabilidade com os espíritos. Mais de uma vez, viram um médium da cadeira que estava assentado, na qual estava assentado, elevar-se bruscamente do solo e a sair por uma das janelas do palácio, na sala onde realizava a sessão, e a dar a volta e a entrar por outra janela e posicionar-se novamente no solo, impressionando a todos. Napoleão I, que era parente de Napoleão III, já morto, manifestou-se mais de uma vez nessas sessões,
e parece que ele era tio de Napoleão III, não temos certeza. E em mais de uma ocasião, ele se manifestou e ditou comunicados ao sobrinho, inclusive dando sugestões, dando orientações políticas que o sobrinho deveria seguir. E muitos, evidentemente, passaram a criticar este médium, mas ele saiu ileso, saiu incólume de todas essas críticas. Embora tenha ficado claro que, em função dele sempre ser um médium reservado e prestar-se a sessões mais intimistas, e ter caído no gosto dos ricos e poderosos, ter ficado com a fama de ser o médium da aristocracia. Embora muitas pessoas tenham posses, ao serem procurados por ele, foram gentilmente, nobremente recebidas. E ele fazia sessões inúmeras vezes por dia, de 6 a 7 sessões por dia, mas não tinha nenhum poder sobre as manifestações que ocorriam, que eram involuntárias. Por isso não agendava apresentações públicas, não cobrava por elas, por saber que essas manifestações eram alheias da sua vontade, não dependiam da sua vontade, não ocorriam conforme ele queria, dependiam de circunstâncias que ele não conseguia compreender na época. Eu muitas vezes estava conversando com amigos e essas manifestações passavam a ocorrer. Outras vezes, passava-se largos intervalos, às vezes anos, sem que nenhuma manifestação ocorresse, para que logo em seguida elas voltassem de forma mais impetuosa e ostensiva. Quando ele vai a Roma, ele converte-se ao catolicismo, porque o espiritismo não está bem configurado nessa época. Né? O espiritismo ele se configura justamente nessa época que se confunde com o auge do mediunato de Daniel Douglas Home, década de 50 e 60 do século XIX. Quando ele vai para a Itália e passa a ter conhecimento da vida dos santos, e muitos santos, como São José de Cupertino, que já citamos, que levitava, e outros, ele se identifica com estes santos. Ele, como inglês, ele era protestante, mas quando vai a Roma, então, impressionado pelos relatos dos santos, com os quais ele passa a se identificar, ele se converte ao catolicismo. Mas os padres, embora muitos tenham participado das suas sessões, alguns recomendaram que ele não se entregasse mais às manifestações espíritas, às comunicações com os mortos. Embora ele esclarecesse que aquilo não dependesse dele. Mesmo recebendo essa recomendação, as manifestações sempre ocorreram até o final da sua vida, em 1886, quando ele morreu com a idade de 53 anos. Morreu jovem, prematuro, em função da debilidade da sua saúde. E quando ele volta a Roma, numa segunda ocasião, ele é preso, submetido a um interrogatório, em que se queria saber o motivo da sua visita. Ele fora para lá não com o objetivo de realizar sessões mediúnicas, mas de estudar escultura, já que ele era também escultor, é um interessado nos mestres florentinos, milaneses e romanos. Ele vai para a Itália e vai para Roma, e quando chega em Roma, com o objetivo de estudar escultura, ele é apreendido, como dissemos, submetido ao interrogatório. E durante o interrogatório policial, começam a ocorrer fenômenos mediúnicos que, de certa forma, intimidam o interrogador. Na mesa onde ambos estavam, o médium e ele,
Sons começam a crepitar ao longo de toda a mesa começa a movimentar-se e o mesmo suspende o interrogatório e dá um prazo de 3 dias para que ele fique na cidade. E ele vai buscar refúgio no consulado inglês, porque ele se sentia injustiçado, né? E recebe apoio do consulado e permanece lá durante mais algum tempo, e inclusive junto a alguns padres e cardeais, ele vai protagonizar sessões mediúnicas. Numa das vezes que esteve em Paris, não sabemos exatamente qual das vezes, provavelmente no ano de 1855, Allan Kardec tem a oportunidade de conhecer pessoalmente o médium e participar de uma sessão com ele, e na qual ele vê a materialização de mãos e vê o fenômeno da levitação, que ele vai observar, estudar, analisar e descrever posteriormente na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns. E logo nas suas páginas iniciais, não lembramos exatamente o capítulo, acreditamos que no capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural, onde Allan Kardec defende que no fenômeno mediúnico não existe nada de maravilhoso, nada de material, é uma lei da natureza que está sendo então conhecida, estudada, investigada. Ali ele cita esse encontro que ele tem com Daniel Douglas Home e reforça, ele põe até em itálico, né, que ele foi testemunha ocular do fenômeno da levitação. E interessado por este médium, Allan Kardec vai estudar todas as manifestações e toda a sua trajetória enquanto ele vive. Kardec era bem mais velho, era em torno de 29 anos mais velho que Daniel Douglas Home, morreu antes. Allan Kardec viveu de 1804 a 1869, Daniel Douglas Home de 1833 a 1886. Então, Douglas Home provavelmente estaria na casa dos 23, 24 anos, quando Allan Kardec o conheceu. Allan Kardec já com mais de 50. Allan Kardec vai passar, então, a acompanhar de perto o desdobramento da missão mediúnica ou mediunado de Daniel Douglas Home, ou pessoalmente, quando possível, ou através da correspondência que ele recebia de amigos influentes que participavam dessas reuniões privativas na corte, junto dos imperadores, dos reis, das rainhas, dos condes e condessas, marqueses e marquesas. E ele vai receber inúmeros relatos. De um correspondente, ele recebe um relato impressionante. Se tratava de uma família muito abastada, que tinha laços de amizade com Daniel Douglas Home. E durante uma sessão na casa dessa família, a família há pouco tempo havia perdido um filho que não havia completado nem 1 ano de idade. E nessa sessão, as mãos dessa criança se materializam. E a mãe se comove profundamente. E aquelas mãozinhas vêm abertas, flutuando no ar, como se a mãe fosse receber um abraço da criança, e se depositam sobre o colo da mãe que está sentada. E a mãe sente como se estivesse sobre o colo o filhinho que há pouco tempo havia desencarnado. E ela se comove profundamente, ela chora, ela sente, como só uma mãe pode sentir, a presença verdadeira, embora invisível, materializada apenas naquelas tenras mãos, a presença do filho querido. A mãe chora comovidamente.
e narra mais tarde, de próprio punho, essa experiência a Allan Kardec, que vai publicar na Revista Espírita mais adiante. E um outro relato que Allan Kardec recebe é de uma sessão ocorrida, se não nos falha a memória, também na França, em Bordeaux, num seio de uma família abastada também, em que se verificam os mais estranhos fenômenos, todos os que já citamos, né, de movimento de objetos, materialização de mãos, transporte de objetos de um lugar para outro, e principalmente a materialização de mãos que tocavam instrumentos sonoros, né, que tocavam piano e acordeão. Aquela família possuía, no círculo das suas relações, um jovem que se destacara ao piano e ao acordeão. E fazia pouco tempo que ele havia desencarnado. E eles logo atestaram a presença desse jovem pelo tipo de música que passou a ser tocado por aquelas mãos invisíveis, que eram as mesmas músicas que faziam parte da predileção do jovem. Do mesmo estilo, da mesma forma que o jovem as tocava quando encarnado, ficando todos impressionados e identificando ali a presença do jovem. E ali receberam também outros comunicados mediúnicos. Então, Allan Kardec passou a receber inúmeros relatos, experiências como essas, ia analisando, catalogando e oportunamente publicava na Revista Espírita. A Revista Espírita foi um periódico mensal que ele lançou juntamente com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858. Em janeiro é fundada a sociedade e em janeiro surge a primeira publicação, o primeiro exemplar da Revista Espírita. E ele vai manter essa publicação até a sua morte, até o seu desencarne em 1869. E aquele que deseja ter uma compreensão maior do Espiritismo, de como Kardec pensava, dos embates e lutas enfrentados por Allan Kardec, quem quer entender como nasceu o Espiritismo, precisa ler esta obra. Além de ler as demais obras que ele publicou, que nós consideramos como básicas, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese, sem falar das obras menores, como o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, as Viagens Espíritas, tem um livrinho também sobre obsessão que ele escreveu, entre outras, precisa ler a Revista Espírita. Há 3 versões da língua portuguesa. Uma da Edicel, que foi a primeira, outra do IDE, que é o Instituto de Difusão Espírita, e outra mais recente e primorosa, que é da Federação Espírita Brasileira. Está fechado em 12 volumes, em todas as edições brasileiras. Cada volume encerra a publicação dos 12 meses de periodicidade da revista. E esses livros, numa atitude muito desprendida da Federação Espírita Brasileira, que se mantém, em parte, através dos direitos autorais dessas obras, da comercialização desses livros, num gesto de desprendimento surpreendente da Federação Espírita Brasileira, a Revista Espírita está disponibilizada em seu site para download. Qualquer um pode fazê-lo de forma gratuita, podendo acessá-la em formato virtual. E é um conteúdo fantástico. No primeiro exemplar, de 1858, Allan Kardec publica 3 artigos sobre Daniel Douglas Home. Se não nos falha a memória, nos meses de fevereiro, março e abril. Né? Ali ele publica, então, em 3 partes, um artigo analisando diferentes aspectos da mediunidade, do famoso médium inglês,
Daniel Douglas Home. E nós convidamos a todos a fazer a leitura desses artigos, que são muito interessantes. Eles dão um aprofundamento merecido à questão e se compreende um pouco melhor as relações de Allan Kardec com Daniel Douglas Home. O título da matéria é o Sr. Home, como Allan Kardec se referia a ele. E ali, e ao longo, até 1869, se encontra outras referências a ele. São mais de 20 referências ao longo de toda a Revista Espírita a esse médium, em função da importância do destaque que ele teve. Muitos cientistas, como dissemos, estudaram, analisaram esse médium. Um deles, chamado Brewster, ao presenciar as sessões com Daniel Douglas Home, impressionou-se de tal forma que de imediato escreveu uma carta noticiando a sua irmã as estranhas experiências que ele tivera, e ali confirmando que havia sido convencido da realidade, da autenticidade do fenômeno e passado a dali para frente acreditar na imortalidade da vida e na comunicabilidade com o mundo espiritual. Mas quando esta carta tornou-se pública, foi publicada num jornal nos Estados Unidos e na Inglaterra, e ele viu o seu prestígio de cientista, justo da era vitoriana, em que essas coisas eram consideradas como superstições, como impossíveis de ocorrer. Muitas pessoas, muitos intelectuais, muitos cientistas se recusaram a analisar a questão por julgá-las impossíveis. Então, como o cientista temeu uma perda de prestígio, ele veio a negar que havia ficado convicto quanto à realidade do fenômeno. Mais tarde, um outro cientista chamado William Crookes pesquisou o médium durante várias vezes, submetendo inclusive a uma parafernália de equipamentos que ele construíra para testar a sua mediunidade, saiu convencido da realidade dos fenômenos e veio, por ser de uma índole diferente que a de Brewster, por ser investido de uma coragem surpreendente, por querer ver a verdade acima de uma possível perda de prestígio, como ocorreu, ele veio publicamente a defender a realidade do fenômeno, convencido pela materialização dos espíritos que ele presenciara. E Crookes talvez tenha sido um dos mais importantes cientistas do século XIX. As suas pesquisas conduziram à descoberta posterior da radioatividade. Ele teria descoberto o quarto estado da matéria. Só que as suas pesquisas científicas sofreram muito preconceito em função das pesquisas que ele fazia com diversos médiuns, entre eles Daniel Douglas Home. Então ele sofreu com isso. Mas ele estava em paz com a sua consciência. Ele honrou seu compromisso com a verdade, vindo publicamente a autenticar a realidade dos fenômenos. Então nós deixamos com a nossa fala o convite para que se leia o Livro dos Médiuns e se leia também a Revista Espírita, principalmente o primeiro volume do ano de 1858, em que essas experiências são narradas. Daniel Douglas Home, que teve mais de 30 anos de mediunidade, de mediunato, de missão mediúnica, desempenhou, sem sombra de dúvidas, importante tarefa na Terra, chamando a atenção dos nobres, dos ricos e poderosos, dos intelectuais, dos cientistas, dos escritores, das pessoas bem colocadas na sociedade da época,
a fim de que elas se convencessem da realidade do fenômeno e passassem a estudá-lo, abrindo caminho para manifestações mais largas que se prodigalizaram por toda parte e que contribuíram para a formação do Espiritismo. Daniel Douglas Ronco, sem dúvida nenhuma, com seus 30 anos de mediunato, prestar importantes serviços à humanidade, encaminhando-a para os tempos do porvir, em que ninguém mais duvidará de que somos imortais e de que, depois de mortos, através dos processos mediúnicos, podemos nos comunicar. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe e que nos auxilie em nossa caminhada de estudos da doutrina espírita, a fim de solidificarmos os nossos conhecimentos nesta área tão interessante do conhecimento humano, que nos explica a nossa origem, a nossa evolução, a nossa natureza, a nossa destinação, esclarecendo os inúmeros porquês do nosso sofrimento, da nossa dor, dos nossos dramas, e nos oferecendo desta forma as diretrizes ideais para nos guiarmos na Terra. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie no estudo e na compreensão do Espiritismo.